Você está no Criativorama, um projeto de ensino da Universidade da Região de Joinville. Muito bem-vindos ao podcast Criativorama, onde um bando de designers fala sobre temas interessantes e variados e tenta não perder a pauta por pelo menos 10 minutos. Meu nome é Eduardo Lemes e eu estou aqui com a Luísa, a Fernanda e a Amanda. Hoje a gente vai discutir um tema que é muito próximo da nossa área, que é o bloqueio criativo. Para começar essa discussão, eu queria um pouco entender o que vocês consideram como bloqueio criativo. Bom, quando a gente tem um projeto para desenvolver ou uma arte, dependendo do seu trabalho, e a gente simplesmente não sabe como seguir, e a gente tem ideias e parece que nada fica bom, nada fica como a gente está esperando, e acontece que a gente fica estressado, frustrado, e independente da ideia que a gente tem, mesmo tentando qualquer coisa, não fica como a gente esperava. Eu dei uma pesquisada sobre o que seria o bloqueio criativo mais no nosso psicológico, assim, na nossa cabeça. E pelo que eu estava vendo, uma professora lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estuda sobre isso, ela falou que o bloqueio criativo é causado por desregulação do hormônio do cortisol, que é justamente o hormônio que causa estresse. Aí você tem bloqueio criativo e você fica estressado e tira o cortisol, que te dá bloqueio criativo, e você fica nesse ciclo sem fim de não criatividade. Então, isso seria a explicação científica, assim, sobre o bloqueio criativo. Acho que a gente podia conversar um pouco sobre a causa do bloqueio criativo, pelo menos na nossa própria experiência. Sim, puxando o gancho da exaustão, questão de pressão, muito do que essa professora falou, né? Quando a gente está mais cansado, parece que nada flui direito, né? Você não consegue dormir ou se alimentar direito e isso acaba mexendo com o seu cérebro de um jeito que você não consegue mais pensar ou suas ideias não fluem. Isso também gera uma pressão, porque a gente tem prazo para entregar. A vida pessoal, né? Falando, quando um designer tem muitos trabalhos, né? Por exemplo, minha vida. Eu tenho vários empregos e dependendo de um ou de outro, parece que acaba afetando o outro. Tipo, eu tenho uma demanda muito cheia em um trabalho nessa semana. Eu não vou conseguir desenvolver o outro muito bem porque eu vou estar cansada. E esse cansaço, assim, te bloqueia de um jeito que você não consegue pensar em outra coisa. Você só quer descansar, dormir e se alimentar bem, né? No mínimo. Sim, uma coisa que causa muito bloqueio criativo em mim, além de, não ter material nenhum para trabalhar, é ter muito material para trabalhar, porque daí eu não sei por onde começar. Às vezes, o cliente vem e... faz do jeito que você quiser. Sem briefing, é livre. Né? Aí, livre não, meu filho, que daí não vem, se o tema é livre eu posso fazer qualquer coisa. Meu Deus, o que eu vou fazer? E assim fica... geralmente pessoas assim querem exatamente uma coisa e não sabem explicar. Daí você faz um, faz dois, faz três e nada tá bom, né? Daí vai limitando ainda mais a criatividade, que você já teve que ser muito criativo pra criar um. Daí, esse daqui não tá bom, daí cria outro. Daí, esse não tá bom. Daí vai limitando ainda mais essa criatividade que já não tava muito. muito. Estresse, né? Porque você fica pensando, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Essa pessoa não vai gostar de nada que eu faço, então acaba que o seu trabalho fica com menos qualidade e você não sabe mais o que entregar, né? Uhum. Eu acho que fazendo uma ponte um pouco, eu acho que o oposto também é um problema, né? Você ter a falta de inspiração. Sim. Acho que ajuda muito para que aconteça o bloqueio criativo. Uma coisa que acontece bastante é você não ter muitas restrições em algum tipo de trabalho e não conseguir ter nenhuma ideia. Você não tem repertório, não tem referências, não tem inspirações. Acho muito complicado sair disso. Não só pela falta de inspiração, né, mas também nós achamos que nós não temos a habilidade suficiente ou o conhecimento necessário para fazer essas coisas, né? Isso inclusive acaba sendo um problema muito grande para mim. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa bem perfeccionista. Eu não sei se isso tem muito a ver com o tema geral de bloqueio criativo, mas acontece que eu acabo fazendo alguma coisa, não ficando feliz com a minha própria falta de habilidade de fazer aquilo, acabo refazendo. Isso para mim é um problema. Vocês acham que tem alguma coisa a ver com... Bom, eu acho que, na verdade, isso você coloca uma pressão em você mesmo, né? Então, talvez a pessoa para quem você está fazendo trabalho ache ótimo, só que como você não acha que tá bom o suficiente, você acaba se limitando. Porque daí você se limita a algumas ideias ou inspirações e, talvez o que você precisa fazer não é nem o que você anotou como inspiração. Você anota inspirações, só que você faz um trabalho e fica totalmente diferente. Só que, às vezes, aquilo só te ajuda.
E nesse caso de você se autocobrar demais, pode acabar te atrapalhando por causa disso, por causa da pressão, do estresse que você coloca em si mesmo. Sim, daí você fica estressado, daí aumenta o seu cortisol, e daí vai naquele... Já entra no ciclo, no buraco do bloqueio criativo. Às vezes até o limite que você impôs pra você mesmo, você acaba, tipo, seguindo aquilo muito regradinho e acaba não te ajudando. Sim. Com certeza. Eu tento, pelo menos, manter um Pinterest, por exemplo, organizado, assim, ideias para cartaz. Ideias para não sei o quê. Aí eu, vou lá olhar as minhas inspirações pra sair do bloqueio criativo. Daí eu fico horas lá no Pinterest olhando como se ele fosse me dar a resposta. E às vezes, tipo, ter muitas referências acaba me sabotando, que daí tem de um estilo diferente. Nossa, gostei muito desse estilo. Depois eu olho outra coisa, gostei muito desse aqui também. Daí eu fico nessa pra sempre, assim. Eu concordo. Eu também tenho várias pastas no Pinterest, eu também tenho vídeo salvo pra referência. Só que daí, tipo, que nem eu falei anteriormente, que eu pego uma referência e coloco aquilo como início de um trabalho, de um projeto. E daí eu vou desenvolvendo, e a ideia que eu tive inicial eu já descarto, porque mesmo que tenha me ajudado a sair desse bloqueio, já não serve mais pra mim, só que ajudou pra sair do bloqueio. Sim. Sim, Nossa, todos concordamos. Ponto final, encerrado. Mas até fazendo uma ponte com isso, e levantando também um pouco do perfeccionismo, uma coisa que aconteceu esses últimos tempos é estar montando uma apresentação de branding e não estar feliz com o jeito que a apresentação estava ficando e refazê-la umas 4 vezes. Isso é um problema na questão de prazos, assim. Eu acho que isso também se enquadra um pouco com bloqueio criativo, você não ficar contente com o que você está fazendo e acabar refazendo, não conseguir sair daquele, isso não está legal, eu acho, sabe? Então, eu queria saber um pouco se vocês têm alguma história similar, algo assim. Sim, eu acho que, tipo, pra mim, dificulta muito, por exemplo, quando eu vou trabalhar com alguma coisa que não tem uma identidade definida ou um padrão que eu posso seguir definido. Tipo, se você trabalha com tipografia, cor, tudo que você já sabe que vai usar, fica mais fácil de você criar o que você quer de uma forma mais fácil. Daí nisso também entra aquela de, tipo, que os professores falam pra gente, a gente teima de fazer errado, né? Que é, tipo, começar abrindo o Photoshop ou o Illustrator e fazendo, né? Tipo, se eu seguisse isso pra minha vida, né? Eu acho que ficaria mais fácil, que é uma experiência minha, de eu fazer a coisa, eu pensar, meu Deus, isso daqui não faz sentido. Depois voltar e pensar, eu acho que eu vou escolher uma paleta de cores pra colocar isso aqui. Acho que eu vou escolher uma tipografia que combine com a outra pra botar isso aqui. E no fim, a ideia tava legal, ela só tava meio desorganizada. Então, eu acho que o que faz diferença realmente é, como você falou, voltar. Então, tem que ter uma pausa pra você pensar sobre e, às vezes, do nada, a ideia surge, né? Por isso que também é bom sempre ter um caderninho do lado pra anotar alguma ideia, ou celular pra anotar, porque, às vezes, a ideia surge do nada. E essas pausas ajudam muito, porque você pode sair pra, sei lá, dar uma caminhada, fazer um exercício, ou só ir tomar um banho e comer alguma coisa, e aquilo já te faz bem, porque daí tu volta depois de meia hora, 1 hora, sem estar vendo aquilo na sua frente, e a ideia flui. Sim. Isso ajuda muitas vezes. Sim, tem até aquela técnica, né, que é a técnica de Pomodoro, que, tipo, você faz 4 tempos de, acho que é 25 minutos com pausas de 5 minutos. Aí, depois que você passou esses 4 tempos de pausa, você para um tempo maior. Aí, tipo, você tá ali trabalhando continuamente focado, pausa um pouquinho, tipo, isso é comprovado que ajuda, né? Eu não sabia que existia aí, tá? Já fazia mais ou menos, né? Olha só, legal, porque é uma técnica que existe, nem fazia ideia. Mas pra ver como é que funciona, né? Eu faço isso direto, né? Você tá tão focado, às vezes, ali na tela do computador, que dá uma levantada, dá uma andada, dá uma respirada, acaba dando uma organizada, eu acho. Sim, até ir assistir um filme, ler um livro, acho que vai te ajudar, não só nesse trabalho em si, mas com repertório para outros também. Com certeza. Já que você falou dos livros e dos filmes, o que vocês acham que seria melhor para vencer esse bloqueio criativo? Eu sigo aquela ideia que você falou de fazer uma pausa e fazer alguma coisa, então eu vou passar um café, vou comer alguma coisa, isso já acaba me ajudando. Eu também dou uma pausa normalmente, saio para dar uma corrida, dar uma volta, o famoso estar em meio à natureza, eu acho. Ou até só colocar uma música. A música é uma coisa que me inspira bastante. Então, às vezes eu noto que, assim, quando eu tô ouvindo música, eu acabo tendo um trabalho melhor, sabe? Sim. Eu costumo, tipo, quando eu sei que o meu prazo tá curto e eu não consigo fazer alguma pausa, que eu sei que isso ajuda muito, tipo, olhar alguns trabalhos antigos meus,
Que daí isso eu penso, nesse dia eu tava inspirada porque eu fiz tal coisa, então eu já, tipo, lembro, eu tava inspirado por causa de tal coisa. Ou tipo, que eu usei um elemento legal, usei uma tipografia legal e uso esse gancho de, tipo, algo que eu fiz antes pra começar algo novo, assim, daí isso me ajuda bastante. É até interessante, a professora tinha comentado sobre aqueles cadernos de artista, né? Que professora? A professora Fernanda, ela comentou sobre aqueles cadernos de artista, onde você simplesmente vai guardando fontes interessantes, poemas, imagens, esse tipo de coisa. Eu acho que ajuda bastante também nessa questão de, que nem você comentou, voltar para os seus trabalhos antigos e às vezes reaproveitar aquela ideia, dar outro significado para uma imagem, esse tipo de coisa. Sim, acho que também, tipo, ter alguns hobbies fora do digital, tipo, fora de ficar no celular, coisa assim, ajuda bastante. Tipo, ler um livro físico ou desenhar, ilustrar, pra quem gosta, né? Tipo, eu gosto de fazer crochê. Tipo, é o meu momento de desconexão, assim. Então, tipo, às vezes, tudo que eu preciso é sair da frente da tela do computador ou do celular, de alguma coisa assim, fazer algo manual, fazer algo que o meu cérebro não fique lá pensando naquilo o dia inteiro e depois voltar pra aquela realidade do digital de novo, sabe? Eu gostei do que você falou, mas também pensando, não sair do digital pra fazer um hobby, mas eu gosto bastante de tirar foto, né, não profissional, mas eu tiro foto de muitas coisas aleatórias que eu vejo no dia a dia ou que eu tô passando em algum lugar, vejo alguma coisa interessante, eu tiro uma foto, porque isso já me ajudou bastante. Tem trabalhos, inclusive, que eu pego alguma das minhas fotos que eu tirei, eu lembro da existência dela, vou caçar no Google Fotos para poder usar. E sempre são fotos que eu tiro sem pensar em uma utilidade para elas, mas acabei já trabalhando com elas e me ajudou bastante. Muito legal que você tem o seu próprio banco de imagens. Sim. Muito útil, por sinal, tenho que começar a fazer isso. É muito legal, que nem o caderninho para anotar, fazer desenho, alguma coisa. Eu até tenho caderno, só que, olha, eu não acho que seja muito útil para mim, porque as ideias que eu desenvolvo no caderninho ficam bem ruins. Mas é sempre legal para ter um gancho de ideia, que nem eu anoto alguns tópicos que seriam interessantes, e daí acabo lembrando, né? Pelo menos para anotar alguma coisa, nem que seja no celular também, já ajuda bastante. Eu acho que sair do bloqueio criativo, manter uma mínima organização das coisas ajuda muito, né? Tipo, o dia que você está inspirado, anotar algo sobre essa inspiração, tipo, tem vezes que eu tô buscando fonte, por exemplo, de alguma coisa. Daí eu passo por uma fonte muito legal que não se encaixa no projeto que eu tô fazendo, vou lá e anoto. Fonte tal, pra tal coisa. Aí, um dia, eu penso, poxa, não sei que fonte usar, bloqueio criativo. Aí eu volto lá naquela minha anotação de fontes legais. Aí eu vejo aquela fonte e escolho ela. Porque o dia que eu tava inspirada, eu anotei e depois eu voltei lá. Ajuda bastante. Ajudou a sua eu do futuro. Sim. Mas é muito interessante, porque pra mim eu oposto, inclusive, do que você comentou. Eu noto que quando eu começo a escrever alguma coisa, alguma ideia, ela fica mais organizada. O trabalho fica melhor, eu acho. Então é interessante ver que, pra mim, é o contrário, sabe? Acho muito interessante. É o famoso grupinho comigo mesmo no WhatsApp, sabe? Exatamente, com certeza. É bem isso, né? Eu me mando bastante foto também. Tipo, talvez eu devesse organizar essa foto no Google Drive, que eu, tipo, vejo alguma coisa, eu tiro uma foto, mando pra mim. Aí, às vezes, eu vou abrir no computador e aquela foto não tá baixada e ela sumiu. Então, vou tem fazer essa questão de Google. organização que ajuda bastante quando você precisa de alguma coisa urgente ou você sabe que tem aquilo, só que não sabe onde tá, né? Eu tenho coisa no Google Fotos, salvo no WhatsApp, eu só conversa com outra pessoa ainda, que às vezes eu mando pra minha amiga, pra ela usar no trabalho dela também, que ela pediu alguma ideia. E daí também tem no Google Fotos, então é sempre bom ter organizado, porque se for que nem eu, às vezes tu perde tanto tempo procurando aquela inspiração que você já teve, que acaba te atrapalhando também. Sim. Com certeza. E, gente, recomendação de leituras para nossos ouvintes universitários que precisam de frases para TCC. O que vocês acham? Falando de livros que eu uso para inspiração, o marketing de conteúdo é um deles, porque eu gosto muito de saber estratégias antes de fazer um design. Como eu tô com bloqueio criativo, eu vou pelo menos pensar em alguma estratégia, e nesse livro tem, porque você tem que pensar na pessoa para que você está fazendo, a persona, pensando no público, e sempre é bom saber estratégias para você pelo menos desenvolver o começo daquilo, sabe? Daí, talvez pensando naquilo, já te ajude a desenvolver o projeto. Outro livro muito bom também é a Psicologia das Cores, porque além de você pensar
na questão de estratégia, você também tem naquele livro várias imagens e referências que te ajudam. E é sempre bom ter ali no livro, que você pode folhear, não ficar só pesquisando, sabe? Mas ter aquilo na sua mão para você olhar no momento. Nem sempre você quer passar a psicologia dessa cor, vou usar essa cor porque significa isso. Não necessariamente. Mas você saber, às vezes, te ajuda quando você tá com bloqueio criativo. Com certeza. Né? Tem um outro livro também. Tipo, ele é super curtinho, ele tem umas 40 páginas no Kindle. E ele, é menos de R$5 no Amazon, né? Ele é Como Vencer o Bloqueio Criativo e Ter Mais Ideias. Ele fala um pouquinho de, tipo, como vencer o bloqueio criativo, mas, tipo, técnicas mais simplificadas, assim, de como ter essas ideias e como, tipo, fazer do nada você começar, pelo menos, a criar alguma coisa. Gostei das dicas de livro, gente. Pois é. Aí, ó, fica a dica. Estamos encerrando o nosso podcast. Bom, lembrete, esse é um podcast feito pela Univille. Nós estamos aqui num projeto junto com a professora Fernanda. E gostaria de agradecer aos ouvintes, observadores, assistidores, visualizações. E pedir para deixar um like, deixar um comentário, deixar uma avaliação aí. Isso. Avaliem a gente, pessoal. Se vocês gostaram, se não gostaram, compartilhem com seus amigos. Digam técnicas que vocês têm também de como vencer o bloqueio criativo. E obrigada por terem escutado até o final. Isso. Não são só